Minha câmera. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Petra. Esperar o pessoal entrar aí, tá? Agora vai começar agora. Aí tem algumas orientações para vocês. Deixa eu ver quem está entrando. Pessoal, para quem está entrando agora, manter a câmera ligada é a primeira regra a partir de hoje das lives. A câmera tem que estar ligada, tá bom? Então, vocês já foram orientados a respeito dessa nova forma de... Então, você tem que ligar a câmera quando entrar aqui, assim como a minha está ligada, ok? E outra coisa, para quem está chegando agora, já, eu vou falando com o pessoal que foi chegando, vem aqui no chat e você vai escrever o seu nome e na frente a palavra presente, ok? Então, além de ligar a câmera, o Danilo ele já passou para vocês que vocês precisam ligar a câmera, correto? Isso foi informado, inclusive, para os pais de vocês. Eu vou estar printando a tela aqui e aqueles que estiverem com a câmera desligada, ele vai informar depois as famílias. Tem que informar essas situações para ele, tá? Não é para mim, não, tá bom? A orientação é que vocês estejam com a câmera ligada nesse momento. Isso, e assim como a Aline fez, ó, a Aline tá correta, aqui o Eduardo. Ó, assim como a Aline fez, pessoal, botar o nome aqui na frente, ó, o seu nome. Eu também tô todo descabelado, gente, é assim mesmo. Isso que é live, isso que é trabalho em casa, tá bom? É do jeito que você tá mesmo, não tem essa não. Então, olha só. Isso, Bianca, do jeito que o pessoal tá fazendo. Perfeito, pessoal. Tudo bem com vocês? Por que esse medo de aparecer? Uns rostos tão bonitos desses. Por que estão com medo de aparecer, gente? Ó, tem um monte de gente. Depois, ó, o pessoal que ficar sem câmera depois justifica aí com o Danilo, tá bom? Ele vai entrar em contato com vocês. Pedro, fala Pedro. Oi, tio. Beleza, ambos? Tudo bom? Júlia, Antônio, tudo bem, Antônio? E aí, Bianca, tá bem? Legal. Fala, Caio. Ana, tudo bem, Ana? Isadora também, tudo bem, Isadora? Tranquilo? Sim. Cara de super animada, acordar agora? Gustavo, rapidão, vou mandar mensagem Oi. para ele. Tá, pode ficar, pode mandar. Quatro, vou só esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Dois. Só um minuto, pessoal. Vou dar... Pessoal, lembrem-se, todos devem fazer o que está sendo feito aqui no chat, ó. Colocar o nome e na frente a palavra presente aqui no chat, tá bom? Todos, absolutamente todos. Consegue me ouvir tranquilamente? Vamos lá. Pessoal, para quem estiver aí, já vai pegando o livro... O nosso livro 2, na verdade, o capítulo 7, tá? Eu estou printando a tela, se vocês quiserem não salvar agora, peraí. Se vocês quiserem fazer
uma cara, qualquer cara, eu vou dar um print agora, hein? Agora, nesse momento, hein? 1, 2, 3, ó. Vou printar agora, hein? Ó lá, deixa eu aparecer aqui. Foi, vou dar o print na tela, hein? Ó lá, ó. Pronto, aí, ó. Espera aí. Peguem o livro na página de atividades, pessoal, do capítulo 7. A gente vai fazer umas atividades deles, porque talvez pode ter ficado dúvidas para vocês aí em algum momento, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Tio, eu tô aqui, Marina. Tem que colocar isso aí, Marina. Tem que colocar isso aí, ó. Marina, seu nome na frente. Para quem chegou agora, pessoal, ó. Entraram mais algumas pessoas agora. Nós vamos começar a nossa aula agora, tá bom? Para dar tempo da gente conversar aí. E segundo, lembrem-se, eu não vou obrigar, mas eu vou passar para o Danilo, tá bom? Isso daí é certo. As câmeras devem permanecer ligadas. Isso são para todas as lives, tá bom? Tá beleza? Se você estiver tendo problemas com dificuldade aí na hora do som, você me informa, tá bom? Porque pode ser minha internet que esteja com algum problema. Segundo, para todos que entraram agora ou não ouviram essa orientação, colocar o nome aqui no chat na frente a palavra presente. Todos. Quem ficar sem o nome aqui, depois vai ficar... Pode ser que receba falta. Mas vamos lá. Livro 2. Pessoal, ficou alguma dificuldade? Acredito que sim, né? Mas ficaram dificuldades aí no capítulo de número 7. O que vocês acharam desse capítulo? A gente fez uma live dele na semana passada, né? Comentamos sobre o capítulo, eu dei uma explicada sobre esse capítulo para vocês. E vocês tentaram fazer as atividades. Quem conseguiu fazer as atividades sem muitas dúvidas? Assim, sem muitas dúvidas, sem muitas. Porque dúvidas provavelmente vão ter, mas sem muitas dúvidas, sem muitas dificuldades. Só levantar o dedo assim que eu vejo. Ah, eu não tive muita dificuldade, professor, consegui fazer tranquilo. Tranquilo assim, deu para fazer alguns eu fiquei com dúvida, mas, né? Ah, não. Então tá. A maioria, então, pelo visto, teve alguma dificuldade, né? Porque eu vi poucas pessoas aí levantando o dedo. Estão me ouvindo tranquilo, Murilo? Tá? Vitor. Também tranquilo, Vitor? Fala, Eric. Finalmente, hein? Davi, o que está acontecendo, Davi? Beleza? Pessoal, a página de exercícios, deixa eu verificar aqui. Eu vou exibir para vocês aqui na tela. Só um minuto. A página de atividades é a página 40. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha tela para vocês. Lembrem-se que isso está tudo sendo gravado, tá bom, pessoal? Então, que mesmo aquele que não aparecer a carinha aqui, só vai ficar, ó, tá aqui em cima o recording aí, tá gravando a nossa aula, beleza? Diego, Murilo, beleza. Júlia, ok? Pessoal, todos forem, ó, não esqueçam mais uma vez de colocar o nome aqui com a palavra presente na frente, tá? Todos, estão me ouvindo? Todos, hein? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar. Página 40. Peguem aí. Conseguem me ver?
Ou me ver, não. Ver a minha apostila. Me ver, vocês já estão me vendo. Sim? Façam um sinal aí, ó. Que eu estou vendo vocês. Tranquilo? Sim, beleza. Bacana, pessoal. Isso é legal. Deixa eu tirar aqui. Ok. Vamos lá, pessoal. Olha só. Capítulo 7, ele trabalha com a questão das propriedades periódicas, né? Então, propriedades periódicas, a gente viu que elas recebem esse nome porque são comportamentos que são observados ao longo da família e dos períodos na tabela periódica, tá bom? E existem uma série de propriedades aí que são classificadas dentro desse contexto. Existem propriedades que são periódicas, propriedades que são aperiódicas, beleza? Dentre aquelas que são periódicas, que é a grande maioria dentro da tabela periódica, as propriedades periódicas são raio atômico, que tem relação com o tamanho do átomo, digamos, eletronegatividade, que tem aí relação com a capacidade do átomo de atrair elétrons, enfim, existe uma série de propriedades periódicas e também algumas que são aperiódicas, ou seja, que não tem um comportamento, digamos assim, padrão dentro da tabela periódica. As propriedades que não têm esse comportamento padrão são chamadas de propriedades aperiódicas. E uma delas é a massa. Tá? A massa ela não respeita uma ordem muito, digamos assim, uma ordem muito correta quando nós observamos famílias e períodos na tabela periódica. Já, por exemplo, o raio atômico ou a eletronegatividade, que são propriedades periódicas, você já consegue observar um comportamento periodizado, ou seja, sequencial dentro da tabela periódica. Assim, a gente vai fazer as atividades. Sempre quando vocês forem fazer essas atividades de propriedades periódicas, é importante, pessoal, que vocês voltem sempre. Ele vai falar alguma propriedade aqui, e a gente viu que as propriedades periódicas, aqui, ó, a gente viu que as propriedades periódicas, elas vão crescer, né? Então, essas setas que aparecem em todas elas indicam o crescimento dessa propriedade ao longo de um período e de uma família. Então, toda vez que nós fizermos a atividade, a gente vai ter que recorrer a esta setinha aqui, e é claro, como que você está estudando tabela periódica, é importante, tá? Muito, muito, muito importante que você... Tá dando para ouvir certinho? Que às vezes some aqui minha tela. Sim, tá dando pra ouvir. Tranquilo. Quem for chegando vai botando aí no chat. Então, essas propriedades é muito importante que a gente volte, toda vez que o exercício tratar dela, a gente volte ou nesse desenho aqui, que faz um resumo de todas elas, ou a gente volte nas páginas em que aparecem cada uma destas propriedades. Para que voltar? Para que a gente possa observar justamente esse comportamento aqui, ó. O comportamento de como, ou a tendência de como essa propriedade cresce ao longo das famílias e dos períodos, e o mais importante, pessoal, cuidado que algumas propriedades, olha só, por exemplo, a afinidade eletrônica, ela não é aplicada aos gases nobres. Então, você tem que estar atento a isso, em quais propriedades são aplicadas a todas as famílias, a todos os períodos da tabela periódica, e quais aquelas que não são aplicadas a uma determinada família. Então, veja bem, normalmente, as propriedades periódicas só não serão aplicadas, não todas, tá? Algumas delas só não serão aplicadas na família 18, que é a família dos gases nobres. Por isso que é importante você ter uma tabela periódica também em mãos, tá? Deixa eu ver se eu consigo tabela periódica. Eu tinha feito um aqui, ó. Estão conseguindo ver minha tela? Então, né? Esse site aqui, ó, ptable.com, sei lá. Ele é um site que mostra uma tabela periódica interativa. Isso é muito legal porque
ele vai mostrando, olha só como que é bacana, ó. Ele vai mostrando o tipo de elemento, se ele é um metal, se ele é um não metal, se ele é um gás nobre. Olha só, muito legal, né? Eu apontando para a tela da televisão como se vocês estivessem vendo o que eu vou apontar, né? Olha, bacana. Então, aqui a gente tem essas informações a respeito da família, né? Do elemento, o tipo de elemento. E olha que bacana que eu encontrei aqui também. Aqui. Quando eu clico em propriedades aqui em cima, ó, estão vendo aí? Perceba que aqui eu tenho várias propriedades, incluindo as propriedades periódicas. Olha só, vou pegar aqui o raio. Veja só, como a tabela periódica, essa tabela aqui pelo menos, ela vai te dando informações aqui em cima, por exemplo, ó, de qual o tamanho do raio dos elementos. E aí a gente consegue confirmar essas tendências que a gente observa aqui na apostila, tá? Então você pode usar esse recurso aqui para confirmar essas tendências. Ah, professor, mas eu estava olhando ali na tabela periódica que você passou, esse site aqui, e eu percebi, por exemplo, que o frâncio ele tem um raio desconhecido. Muitas propriedades, pessoal, elas são propriedades que elas são aplicadas ao elemento, mas como não foi estudado exatamente naquele átomo, eles fazem uma previsão teórica, tá bom? Então, quando eu falo, por exemplo, que o raio atômico do frâncio, se eu passar a mão, o mouse aqui em cima, ó, olha lá o raio dele, amarelo, lá em cima aparece assim, ó, raio desconhecido. Então, eles fazem uma previsão teórica em cima das informações que eles têm a respeito desses elementos, e aí por isso que eu posso afirmar que o frâncio tem o maior raio atômico da tabela periódica. Enfim, vocês vão brincando para resolver os problemas, então vou usar essas informações e a tabela periódica. Vamos lá. Problema número 1, facinho aqui, ó, problema número 1. É muito comum esse tipo de exercício, ele vai te dar uma sequência de elementos químicos, vários elementos químicos jogados em um modelo de tabela periódica, e vai fazer algumas perguntas sobre um determinado conjunto de elementos, tá bom? Vocês vão ter dois tipos de exercícios com essa característica. Você vai ter os objetivos, né, que ele vai te dar informações e aí você vai ter que analisar essas informações. E você vai ter também o discursivo, que é esse exercício número 4 aqui, por exemplo, que ele pede para você organizar os elementos em uma determinada ordem, obedecendo uma propriedade específica. Então, vamos lá. Como que eu faço para resolver esse tipo de problema? Primeiro, eu tenho que estar com estas propriedades aqui ou memorizadas, tá bom? Não é o caso, eu não gosto muito de memorizar, tá? Ou memorizadas, ou toda hora que ele falar uma propriedade igual aqui agora, energia de ionização. Aí eu venho aqui e procuro a energia de ionização, verifico como ela cresce. Vocês vão acabar memorizando, tá? Isso aí não tem jeito. Mas sempre fazer esse caminho. Tudo tranquilo até agora? Aqui? Sim? Sim. Beleza. Tio, já tá. Tá, Gabriel, sem problema, tá? Tranquilo. O chatzinho apareceu aqui na frente agora, né? Deixa ele aí. Vamos lá. O elemento X, como que eu faço para resolver esses problemas, pessoal? Ó, sempre eu vou observar o crescimento, qual é o crescimento, qual é a ordem crescente daquela propriedade na família e no período. Então eu verifico se os elementos que ele está comparando, por exemplo, eles estão na mesma família ou no mesmo período. Normalmente eles vão ter essa característica, ou eles vão estar na mesma família ou no mesmo período, tá bom? Pelo menos dois deles vão estar assim. Então vamos lá. O elemento X apresenta energia de ionização maior do que o elemento J. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Energia de ionização. É a propriedade que ele está trabalhando.
A primeira pergunta que eu vou fazer é: como essa propriedade cresce na tabela periódica? Aí, para eu responder essa primeira pergunta, eu vou vir aqui. Bom, a energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita nos períodos, de baixo para cima nas famílias, certo? Aí eu vou vir aqui e vou aplicar. Ele fala que o X que está aqui, ó, o X está aqui, apresenta energia de ionização maior do que a do J. J está aqui. Se nós observarmos, ó, X e J pertencem ao mesmo período. Então, quando eu observo um período, a energia de ionização ela cresce da esquerda, então ela está crescendo, saindo do menor para o maior valor. Então, ela cresce da esquerda, cresce, sentido crescente, da esquerda para a direita. Se nós verificarmos isso, o X ele tem uma energia de ionização menor do que a do J. Eles estão no mesmo período, ó, na mesma linha. E na linha, no período, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita. Olha lá. Beleza? Deu para entender? Aí fica fácil de você fazer as outras. Vamos lá, ó. R, J e D, ó. R, J e D. Eles estão constituindo uma mesma família na tabela periódica. R, J e D estão em ordem decrescente. Decrescente significa o quê? Do maior para o menor. De raio atômico. Aí eu venho na tabela. Esse Google, olha que bacana. O Google ele ativa a voz sozinha. Está capturando minha voz, né, senhor Google? Mas não vai capturar, não. Então, olha só. A energia de ionização, raio atômico. Aqui, ó. Raio atômico. O raio atômico, ele tem um crescimento inverso da energia de ionização. Olha lá. Ele cresce da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nas famílias. Então, ele cresce. Essa tendência aqui, repito, é sempre a tendência de crescimento. Então, vamos lá. R, J e D estão em ordem decrescente de... Estão em ordem decrescente de raio atômico? Respondam para mim. Estão? Só botar um S aqui assim, ó. Você vem aqui no chat. Vou botar para everyone. Sim. Ou não. Aí eu vou entender se você está respondendo que sim, eles têm, ou não, que eles não têm essa ordem decrescente. Tem ou não tem? Não tem. Perfeito, Esther. Tem que interagir, pessoal. Sabe por quê que é importante a interação? Porque aqui a gente está não está numa sala de aula. Perfeito, gente. Não tem. Não está numa sala de aula, mas é legal, porque você tem que tirar suas dúvidas. Porque não adianta nada eu estar aqui ao vivo agora, aqui nesse momento, presente, não fisicamente, mas virtualmente com vocês, não faz sentido você não tirar sua dúvida e ir depois da live fazer os exercícios com dúvida. Não tem por que ficar com dúvida. Estamos aqui para tirar elas, entendeu? Então, realmente, não tem. Não tem, verdade. O elemento M apresenta eletropositividade maior do que a do elemento X. Então, vamos lá, ó. MX. O que eu faço? Como eles estão? Estão na mesma família. Então, eu venho aqui, eletropositividade. Volto na minha página. Eletropositividade. É a mesma tendência que o raio atômico. E aí, o que a gente faz? Volta lá. Opa, pulei. Aqui. Então, ó, se é a mesma tendência que o raio atômico, ele cresce de cima para baixo. Então, o elemento M apresenta uma eletropositividade menor do que o elemento X, porque cresce de cima para baixo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, por que o chat... tá aí.
Beleza. O elemento L apresenta afinidade eletrônica maior que o elemento D. Responde aqui no chat para mim. Tem ou não? O elemento L apresenta maior afinidade eletrônica que o elemento D. Vamos ver se vocês pegaram o jeito de resolver a questão. Por que eu estou ensinando? Isso. Ele tem uma afinidade menor, tá? Boa. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês têm que aprender a resolver, porque isso acontece na sala de aula mesmo, normal. A gente não está na casa de vocês para ajudar vocês a resolver. Então, você tem que aprender a resolver, só, né? Nesse caso, sozinho. Logo, a gente sobrou aí a letra A, ou a letra E. A eletronegatividade do elemento Z é menor do que a do elemento J. Isso é verdade. Aqui, ó, eletronegatividade, ó, cresce da esquerda para a direita nos períodos. E como o X, o Z e o J estão no mesmo período, na mesma linha da tabela periódica, a gente tem aí uma verdade nessa última questão. Beleza? Questão 2. O que acharam da questão 2? Eu achei ela fantástica. A questão 2 é muito boa. Porque ela trabalha com os conceitos do capítulo anterior e também com os conceitos do capítulo atual. Olha só, pessoal. Vai anotando aí, se você está com o livro na mão, vai anotando essas dicas que eu vou passar aqui agora. Ó. Vamos lá. Ele me deu distribuições eletrônicas de elementos químicos genéricos X, Y e Z. Tá? São elementos quaisquer, não sei quais são. Aí, nós temos o seguinte. Primeiramente, como que eu olho para a distribuição eletrônica e descubro, aí eu vou voltar aqui para a tabela, hein? E descubro qual elemento da minha tabela periódica e em qual região da minha tabela periódica estão esses elementos. Então, veja bem, ó. Vamos lá. Os elementos que se encontram na família 1 e 2, esses elementos aqui, ó, eles sempre vão terminar a sua... Oh, meu Deus. Eles sempre vão terminar a sua distribuição eletrônica com o subnível mais energético S, tá? Então, ó, elementos da família 1 e da família 2, eles sempre terminam a sua distribuição eletrônica, no subnível S. O que tem de diferente? Qual a diferença, então, para eu saber se é da família 1 ou da família 2? Eu vou olhar a quantidade de elétrons que existe no meu subnível. Então, ó, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, o X, ele terminou a sua distribuição eletrônica no subnível S. Então, eu sei que ele está ou na família 1 ou na família 2. Como que eu vou saber qual das duas ele se encontra? Eu olho a quantidade de elétrons que estão aqui em cima, aqui, ó, do subnível S. Se for um elétron, família 1. Se forem 2 elétrons, família 2. Então, esse elemento genérico X, ele é um elemento que está na seguinte posição da tabela periódica. Ó. Ele está no terceiro período da tabela periódica, ok? Na família número 1. Então, eu venho aqui na tabela, ó, terceiro período da tabela periódica, família 1, é o sódio. Deu para sacar? Tranquilo, né? Aí, ó, dica número 2. Se a distribuição eletrônica, né? A distribuição eletrônica terminar com o subnível P, terminou com o subnível P, o elemento ele vai estar situado em uma destas famílias aqui, ó, da 13 a 18. Então, ó, qualquer distribuição eletrônica que termine com o subnível P, o elemento químico vai estar situado em uma dessas famílias aqui, ó. Ou ele vai estar na 13, ou ele vai estar na 14, ou na 15, ou na 16. Ele vai estar em uma delas, não sei em qual. Como que eu vou saber para verificar qual delas exatamente se encontra esse elemento? Eu vou pegar todos os elétrons da camada de valência
desse elemento. Então, quem é a camada de valência desse elemento? 3s2, 3p6. Ó, os dois maiores valores de número quântico aqui, que são iguais. O maior valor, na verdade. Então, ó, a camada de valência é essa aqui, ó, 3s2, 3p4. Tá bom? Quantos elétrons existem ao todo aqui? 6. Como não existe família 6 aqui nesse grupo, dica número 3. Toda vez que a distribuição eletrônica terminar com o subnível P, o elemento está situado nesse bloco aqui da tabela periódica. Ó, nesse bloco, família 13 a 18. Ele está aqui. É um desses. Para eu determinar o elemento, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os elétrons da camada de valência, mas isso só se terminar com o P, terminar com P, subnível P. Eu vou pegar todos os elétrons da camada de valência, somar eles, igual, por exemplo, aqui deu 6, e vou acrescentar a essa soma, ou seja, eu vou somar a esse valor obtido mais 10. Então aqui, ó, esse elemento ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou somar mais 10 a esses 6, então eu tenho 16. Aí eu venho na tabela periódica e vejo, ó, família 16. Em qual período? Terceiro período. Então tá aqui, ó, terceiro período, que é essa linha aqui, família 16, ó, é o enxofre. Por que que eu estou fazendo isso? Existe uma outra forma? Claro que existe, é só você somar os elétrons todos aqui de cima. Ó. Se você somar os elétrons, mas toma cuidado que isso pode ser um íon, tá? Se você somar os elétrons, não é aconselhável. Mas na maioria dos casos, se você somar os elétrons, igual por exemplo, ó, 2, 4, 10, 16. Então essa é a quantidade de prótons que tem no núcleo dele, 16. Aí eu venho aqui na tabela periódica. Quem tem o número atômico 16? O enxofre. Mas eu aconselho vocês a fazerem do jeito que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque se vier um cátion, você não vai saber que é um cátion. Tá? Não tem como você descobrir isso pela distribuição. Beleza? Só se ele te der alguma informação. Me responde aqui, qual é a família do elemento Z? Qual a família e o período do elemento Z? Ó, ela parece muito com essa com Y. Primeiro responde, qual a família? Boa, Esther. Família 17. Boa, Maria. Boa. Qual o período? Segundo período. Beleza, galera. Tá show. Ih, pode deixar vocês sozinhos. Vocês estão tranquilos, tá? Obrigado pela participação na live. Olha lá, vamos lá então, que eu quero fazer a 4 e depois eu vou passar as respostas. Quero fazer a 4 com vocês. E as atividades propostas? Pessoal, as atividades propostas, elas são basicamente, você vai usar essas informações que eu estou passando aqui para você. Você não vai usar nada de diferente, tá? Você não vai fazer nada de diferente nas atividades propostas. Então olhar a propriedade, descobrir os elementos, ter a tabela periódica em mãos para você verificar quem é o elemento. É muito importante que você comece a gravar aí, a memorizar alguns elementos, igual, ó, os elementos da família 16 são importantes, da família 17, 18. Então, para você pegar esses elementos, é importante que você tenha a tabela periódica na sua mão na hora que for resolver essas atividades. Então, vamos lá. Ó. Y pertence ao grupo 14. Não, a gente já viu que ele pertence ao grupo 16. X forma cátions X2+. Olha só. Essa formação aqui, ela é observada nos elementos da família 2, tá bom? X não tem como formar um cátion mais 2 porque ele só tem um elétron na camada de valência. Então ele não tem como perder 2. Quer dizer, tem, mas aqui nesse caso ele está assumindo que ele vai perder apenas os elétrons da camada de valência, tá, pessoal? Uma outra dica. Os elétrons de um átomo, os elétrons da camada de valência de um átomo, normalmente, os elétrons dessa camada, eles podem ser doados, tá? Os átomos podem perder
elétrons na camada de valência. A gente já fez isso. Então, vocês fiquem atentos, porque, por exemplo, metais são os elementos químicos que têm maior tendência em perder elétrons na tabela periódica. E quantos elétrons os metais podem perder? Depende. Por exemplo, se forem os metais da família 1, igual esse cara aqui, eles só podem perder um elétron. Eles só têm um elétron na camada de valência, então eles só perdem um elétron da camada de valência. Se forem elementos da família 2, metais da família 2, eles podem perder 2 elétrons. Metais da família 2. Isso tem no meu slide lá que eu mandei para vocês sobre tabela periódica. Os elementos da família 13, metais da família 13, podem perder 3 elétrons, tá? Como o alumínio. Já os metais que estão aqui, ó, o de transição, que são esses rosinhas aqui, e os de transição... E os de... Essa eu não sabia, tá? Que eu estou descobrindo essa tabela aqui agora, tá bom? Olha que bacana. Traz as informações dos elementos, tá? Muito bacana. Esses outros metais aqui, tanto esses de transição externa, quanto os de transição... Desculpa, de transição interna, quanto os de transição externa, eles podem perder números variados de elétrons, tá bom? Então anotem aí, ó, família 1, perdem 1 elétron da camada de valência. Família 2, perdem 2 elétrons da camada de valência. Família 13, não são todos. Os metais da família 13 perdem 3 elétrons. Já os outros variam, depende, beleza? Deu para sacar? Tio, você pode repetir? Repito. Olha só, vamos lá. Ó. Metais da família 1 perdem 1 elétron na camada de valência. Então, eles vão formar cátion aqui, ó. Estão olhando aí a tela do livro? Ó. Ao invés do X2+, vai ser X1+, para os metais da família 1. Metais da família 2 perdem até 2 elétrons. Eles têm 2 elétrons na camada de valência, então eles podem perder 2 elétrons na camada de valência. Metais da família 13, desculpa, não 3, 13. Alumínio, galho, índio, tálio, eles perdem aí, o tálio nem tanto, mas eles perdem aí 3 elétrons. O alumínio é o principal exemplo, tá? Já os outros metais, esse número de elétrons perdidos é variado, depende, tá? Aí o exercício vai te informar. Tá bom? Então, ó, Y possui maior eletronegatividade que Z. Eu venho aqui e vejo, ó, Y e Z. Y é o enxofre. Z, ele é o flúor. Ó, se eu olhar aqui, ó, enxofre e flúor. Toda vez que comparar a eletronegatividade com o flúor, galera, esquece nem o flúor, excetuando os gases nobres daqui, ó, que eles não fazem parte da eletronegatividade, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, por enquanto, tá bom? Quer ver? Deixa eu pegar aqui as propriedades. Eletronegatividade, ó. Olha aqui o valorzinho de eletronegatividade amarelo aqui, ó. Vou mostrar do flúor, ó. 3,98. Vou mostrar do enxofre, ó. 2,58, tá vendo? O flúor, ele tem a maior eletronegatividade da tabela periódica, ó. Ó. Se você comparar, ó. Metais, ó. Baixíssima eletronegatividade. Deu para entender? Tranquilo, né? Então aqui, não. X possui energia de ionização. X possui energia de ionização maior do que Z. A energia de ionização, aí você volta aqui, ó, energia de ionização, ó, é igual a eletronegatividade. Beleza, energia de ionização, então. X, quem é X? X é o sódio, tá aqui, a gente descobriu, é o sódio. E
O Z, deixa eu voltar para ela normal, e o Z é o flúor. Então, a gente já sabe que isso é mentira. Né? Ó, o sódio ele tem uma energia de ionização menor do que a do flúor. Tá? Logo, a resposta correta é a letra E. Número 3. Tudo bem? Tranquilo essa? Número 3. Vamos lá que eu quero responder a 4 com vocês. Número 3, pessoal, é só olhar a tendência da propriedade aqui, ó, e ver qual delas está mostrando as setinhas corretas. Igual, por exemplo, ó, raio atômico, variação do tamanho do átomo, né? Raio atômico. Ele realmente cresce da esquerda. Opa, realmente cresce da esquerda para a direita? Não. Ele cresce ao contrário dessas duas setas aqui, ó. O raio atômico é o contrário disso, então está errado. Portanto, você vai comparar a posição das setinhas com a posição da propriedade na tabela periódica. E aí você vai ter como resultado aqui a letra D, tá bom? Letra D. Aqui, letra D. Número 4. Olha lá, ó, o que eu falei. A número 4, ela é bem tranquila. Eu vou tentar fazer ela bem rápida, porque a gente vai usar os mesmos conceitos da questão 1 que a gente fez. Vamos lá. Ó. Elementos distribuídos aleatórios aí na tabela periódica e pede para que a gente coloque em ordem crescente de uma determinada propriedade. Então, olha só. Ele quer saber a ordem crescente de raio atômico para os elementos 4, 6 e 9. Aí eu venho na tabela periódica e olho. Quem é? 4, 6 e 9. O raio atômico, aí eu tenho que voltar aqui se eu não lembro o que é o raio atômico. O raio atômico, eita. Ó, o raio atômico, ele cresce nesse sentido. Então, não vou voltar mais não, hein? O raio atômico, ele cresce nesse sentido. A resposta da 4, ó. Da 5, pessoal, por que vai ser difícil de fazer aqui? Porque não tem os quadradinhos para fazer distribuição eletrônica. Eu vou mandar ela em foto para vocês. Pode ser no grupo do WhatsApp? Pode ser, tranquilo? Eu mando ela comentada para vocês, tá? Porque eu tenho que fazer a distribuição em orbitais e eu não tenho como fazer aqui no computador. Então, vamos lá. Ó. Ordem crescente de raio atômico. 4 e 6, eles estão no mesmo período. Então, se eu comparo o 4 e o 6, eu sei que o 6 ele tem um raio atômico menor do que o do 4. Ah, por quê? Porque o raio atômico cresce da direita para a esquerda no período. Então, se cresce, esse daqui, o 6, tem um raio atômico menor do que o 4. Nas famílias, ele cresce de cima para baixo. Então, ó, o 9 tem um raio atômico maior do que a do 4. Portanto, eu já sei como que vai ficar a ordem aqui, ó. O 6 crescente é o menor deles. Porque está mais para a esquerda da tabela periódica. Quanto mais para a esquerda da tabela periódica, menor é... Minha câmera fechou? Menor, não, fechou não. Menor é o raio, tá bom? Então, quanto mais para a esquerda da tabela, menor é o raio. Quanto mais à direita da tabela e mais abaixo, mais à direita para baixo da tabela, você tem um maior raio. Então aqui, ó, 9 é o maior de todos. Então fica a sequência: 6, 4 e 9. Tranquilo? Tio, o Z pertence à segunda camada, não? Não seria o cloro? Sim, Marina, posso ter confundido, tá? Desculpa, eu não vi o chat. Sim, é o cloro. A segunda camada, não, o Z é o flúor. Você, ó, olha aí, ó. O Z é o flúor. Segundo período, Marina, aqui, ó. Segundo período. Tá bom? Só voltando, que eu não tinha visto a pergunta no chat aí. Beleza, Marina? Ok? Você está olhando o período errado, tá? Vamos lá? Ordem crescente de energia de ionização. Aí eu volto lá, olha a propriedade e tal. Vamos ver, então.
a gente tem aí, ó, 5, 7 e 2. Ó, 5 e 7 no mesmo período, 7 e 2 na mesma família. Então, qual fica a ordem crescente? 5, 7 e 2. Essa é a ordem, 5, 7 e 2. Qual é a ordem crescente de eletronegatividade? Anotem aí. Eletronegatividade, ó, é igual à energia de ionização. Então, ele está comparando, ó, o 9, o 3 e o 10. 9, 10 e 3. Aqui, ó, o 3 é o maior, é o flúor, ó. Ele está aqui na ponta. Então, a maior eletronegatividade é do 3, a maior. A menor é do 9. Então, fica 9, 10, 3. Para a letra C. Para a letra D, afinidade eletrônica 8 e 3. Fica 8 e 3 nessa sequência. Menor é o 8, maior é o 3. E a ordem crescente de eletropositividade é o contrário da negatividade, vem mais para a direita da tabela, para a esquerda, desculpa. Nós vamos ter aqui, ó, 4, 5 e 6, 4, 5 e 6, ó, todos no mesmo período, ok? Então, ó, 6, 5 e 4, essa é a ordem crescente de eletropositividade. Ó, quanto mais à direita da tabela, mais eletronegativo. Quanto mais à esquerda da tabela, mais eletropositivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? A questão 5, eu vou mandar ela nos grupos para vocês, porque eu preciso fazer os quadradinhos aqui, tá bom? O que vocês vão fazer? Durante a semana, não é para hoje, não é agora, durante a semana vocês vão terminando as atividades desse capítulo e quem não inseriu, insira as atividades lá na plataforma do Tarefas Online, tá bom? Todos colocaram aqui o nome na lista de presença. Marina, faz um sinal aí. Você entendeu o que eu falei? Que você estava olhando o período de baixo? Sim? Show. Então, ó, todos colocaram o nome aqui. Fala, Lucas. E aí, Arthur? Tudo bem? Estou vendo vocês agora. Olha o Diego ali escondido também. Beleza, pessoal? Então, ó, essa foi a nossa live de hoje. A gente vai ter aí novos momentos. Se vocês precisarem de alguma coisa, me mandam, mas manda a pergunta certinha, assim, porque às vezes me mandam a pergunta e eu fico meio confuso. Manda ela bem elaboradinha para eu poder responder vocês, tá bom? E às vezes à noite eu não respondo porque eu estou fazendo um curso e aí às vezes eu estou estudando esse curso e acaba que eu estou lá estudando e não dá tempo de responder, beleza? Aí por isso que eu demoro às vezes responder vocês, tá bom? Mas é só enviar para mim que eu mando a resposta. Então, ó, muito obrigado, tá? Vou liberar a sala para o outro professor. Todos escreveram ali? Tchau, hein? Bom ver vocês. Falou! Falou. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tio. Tchau, pessoal. Que lindo o seu quarto, Júlia. Olha. Tchau, pessoal. Quarto de boneca. É muito lindo. Ó, Eduardo. Ó o nome, Eduardo. Tem que mudar esse nome, hein? Colocar o seu nome correto. Ok.